saps. They come to Rapture thinking they're gonna be captains of industry. But they all forget that somebody's gotta scrub the toilets. What an angle they gave me. I hand these mugs a cart and a bowl of soup. They give me their lives. Who needs an army when I got Fontaine's Home for the Poor? Essa e Would You Kindly são as duas frases mais marcantes de uma pessoa que se dividiu em duas. Não se preocupe, sei que sou confuso, mas eu vou explicar no decorrer do vídeo. Aleatoriamente aqui, eu sou Momin e bem-vindos à segunda parte da Trindade Rapture. Frank Fontaine se mudou para Rapture, começando uma empresa de pesca repleta de trabalhadores desfavorecidos pelo sistema de Andrew Ryan, o criador da cidade, que não admitia auxílios a esta parte da população, pois a base do objetivismo é que o próprio trabalho suado sustente o indivíduo e nada mais. We all come down here. Figured we all be part of Ryan's great chain. Turns out Ryan's chain is made of gold, and ours are the sort with the big iron ball around your ankle. He's up in Fort Frolic banging fashion models. We're down in this dump yanking guts out of fish. Fontaine's promising something better. He's like one of us, you know, like he's worked a day in his life. He says meet him at his fish packing joint at 11. I'll go. Bring a couple of guys. Hey, it's not like things could get a lot worse. Com o grupo formado, Fontaine começou a contrabandear produtos, incluindo artigos religiosos, montando um império criminoso, onde ele aterrorizava até mesmo seus companheiros, pois qualquer um com suspeita de ser um traidor era morto e deixado para apodrecer. Após algum tempo, a doutora Bridget Tenenbaum pede por financiamento para uma pesquisa sobre a lesma marinha que mordeu um dos funcionários e o curou ao ser mordido por ela. Com o andamento da pesquisa, é descoberta a substância conhecida como Adam, e a partir dela são feitos os plasmids, habilidades conseguidas através da modificação genética, como lançar raios e fogo pelas mãos. Porém, isso trazia consequências como vício, demência, insanidade e agressividade. Mesmo assim, o produto foi um sucesso, fazendo com que Fontaine criasse a Fontaine Futuristics. Todavia, era tudo fachada. Andrew Ryan começou a se incomodar com o poder comercial e de influência de Fontaine e começou investigações, só que nunca encontrava algo que pudesse vincular o empresário aos crimes, mesmo apesar das pessoas considerarem ele um criminoso. This Fontaine fellow is somebody to watch. Once he was just a menace, to be convicted and hung. But he always manages to be where the evidence isn't. He's the most dangerous type of hoodlum, the kind with vision. Cada vez mais irritado, o dono da cidade começou a apelar para métodos mais extremos, como torturar capangas de Fontaine, se tornando mais um ditador do que qualquer outra coisa. Mr. Ryan asked me personally to make this clear to you. You give us Fontaine and this whole filthy ring of his, and you'll be knocking back pints up at the Fighting McDonough's. But if you prefer to play the mule, we'll treat you like a mule. Give him a taste, Patrick. What's that? Change of heart, Timmy? Timmy! Ready to talk now? Go on, Sullivan. Go on and do your dirty. Whatever Ryan thinks he can do to me, Fontaine can do double!
Ryan lançou então uma ofensiva ousada, enviando tropas e... Fontaine knew our blokes were coming. We were done over. Then splicers come screaming out the woodwork. Burping fire, spitting ice. Demons out of the Bible they were. I've never seen nothing like it. It wasn't a business he was building. It was an army. O objetivo do empresário era simples: tomar a Rapture para si. Fontaine foi o erro que o objetivismo não previa, pois seu interesse próprio era tão alto que interferia nos de outros, e este conflito continuou a se estender. É provável que foi nesse ponto em que ele falsificou a própria morte e assumiu uma outra persona, a persona de Atlas. Um cidadão de ficha limpa, ao contrário de sua antiga identidade, que lutaria pelos direitos dos desafortunados, ou melhor dizendo, dos chamados parasitas, por Andrew Ryan, que valorizava apenas certos tipos de trabalho, apesar de toda a apreciação do objetivismo por suor e mérito, revelando uma fragilidade que Atlas iria explorar, sendo ele próprio um parasita. What is the difference between a man and a parasite? A man builds, a parasite asks, where is my share? A man creates, a parasite says, what will the neighbors think? A man invents, a parasite says, watch out or you might tread on the toes of God. É importante ressaltar antes de prosseguirmos que ainda como Fontaine, o empresário subornou uma prostituta que tinha relações com Ryan para não ter precauções possibilitando uma gravidez. Ele precisava de alguém com o DNA de Andrew, pois uma tecnologia chamada Vita Chamber estava sendo desenvolvida, capaz de ressuscitar os mortos, e estava vinculada ao DNA. Além de que, os robôs de segurança de Rapture não seriam tão hostis àquele filho. Com isso, a criança foi modificada geneticamente para envelhecer extremamente rápido e também tinha sido alvo de uma lavagem mental que o faria obedecer qualquer comando através da frase "Would you kindly?". O garoto, chamado Jack, é enviado para a superfície, sem saber da cidade subaquática ou de ser controlado. Sabendo disso, podemos prosseguir. Após isso, agora como Atlas, ele começa uma rebelião que atacou um restaurante na virada do ano de 1958 a 59, o que gerou uma guerra civil entre os modestos e desafortunados de Atlas e as forças bélicas de Ryan. O caráter popular de Atlas é bem contido em uma frase que ele diz, inspirado em Che Guevara: "Eu não sou um libertador. Eles não existem. Essas pessoas é que se libertarão." Ryan pôs a lenha e Atlas e Fontaine acenderam. No decorrer da guerra, as pessoas foram cada vez mais usando mais e mais Aden, o que começou a enlouquecê-las, e a partir disso a guerra acabou, pois os combatentes estavam loucos. Então Atlas usa seu truque guardado, o garoto Jack. Ele manda uma carta ao garoto, que agora já era um homem devido ao aceleramento do crescimento. Nela, ele usa a frase para ativar o controle mental e Jack entra em um avião, onde um segundo bilhete, acompanhado de uma arma, o dizia para matar o piloto em determinado tempo de voo. Graças às modificações genéticas, o agora protagonista do jogo adentra na cidade de Rapture, sobrevivendo ao acidente e descobrindo os segredos obscuros da cidade, seguindo ordens de Atlas até matar Andrew Ryan e descobrir toda a verdade através de Tenenbaum. Após eliminar seu rival, Fontaine quer dominar Rapture
e precisa eliminar o protagonista para isso. Então ele utiliza um código na mente de Jack para que o coração deste parasse. If you won't dance to that tune, I got others. Code Yellow. I just told your brain to tell your heart to stop beating. Not right off the bat, mind you. The heart's a stubborn muscle, but it ain't that stubborn. Porém, isto iria demorar, dando tempo do protagonista conseguir um antídoto do controle mental, feito a pedido do próprio empresário, que com esta ação mostra uma personalidade desconfiada, o que é uma coisa muito interessante. Temeroso que pudesse ser derrotado e negado que o individualismo dele tanto aspirava, ele se injeta uma quantidade absurda de ADA e um reservatório escondido por ele mesmo. Fontaine tenta abalar o psicológico de Jack, comentando de como Jack seria um filho para ele, mostrando uma capacidade muito interessante de manipulação. You know, you should be thanking me. I brought you here. I showed you who you are. Nobody never told you nothing but lies till I come along. I remember when me and the crowd put you in that sub. You were no more than 2. You were my ace in the hole. But you were also the closest thing I ever had to a son. And that's why this hurts. Betrayal, kid. Life ain't strictly business. Além disso, é possível notar uma frieza do seu jeito de ser, um modo de ser focado estritamente em comércio e negócios, o que representa muito bem o objetivismo. Então o último confronto se desenrola, Jack contra um Fontaine louco por Adam. Então Jack vence com a ajuda das garotinhas, como no vídeo da Tenenbaum. Mas deixo aí para vocês as últimas frases deste homem que provou a falha do objetivismo. A falta de altruísmo traz parasitas como Fontaine. I had you built. I sent you topside. I called you back, showed you what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed up and had tattooed inside your head. Now if you don't call that family, I know what is. And now, Aqui é o Momin para dar um recado final. Muitíssimo obrigado, gente, por todo o apoio que vocês estão me dando e tudo mais. Eu queria saber se vocês quereriam um vídeo sobre a história de BioShock, porque vi que muitos não sabem direito o que é. E eu não culpo, é um jogo de 2007, bem antigão. Se quiserem, é só comentar aí. E muitíssimo obrigado. Se puder, deixa o like, se inscreva, porque foi difícil demais colocar essas legendas. Gente, aleatoriamente até.